Alô, amigos do blog, dando continuidade aos nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos tratar do tema crueldade. Primeiramente, através da obra As Dores da Alma, o Espírito Hamed traz algumas considerações extremamente importantes. Diz ele o seguinte: falando um pouco sobre a crueldade da humanidade ao longo da história, ele nos conta que em Atenas, os condenados à morte tinham opções. Podiam optar entre serem estrangulados, que isso era considerado pior, a decapitação e o mais comum, o envenenamento, como foi o caso de Sócrates, que foi obrigado a ingerir a cicuta. Como a crueldade nunca foi exclusividade de ninguém, de nenhum povo, em Roma, mais comum eram os enforcamentos e as decapitações. Também usavam a questão da crucificação. Para os crimes em que envolviam família, pais, irmãos, geralmente a pessoa era cozida viva. Essa era a pena que era aplicada. E os incendiários geralmente morriam na fogueira. Entre os hebreus, era comum o apedrejamento, a decapitação. Na China, entre outras possibilidades, colocavam uma gota de água pingando continuamente na cabeça do condenado, sempre naquele mesmo lugar, até levá-lo a uma completa loucura, um estado completo de loucura. No Japão, sentenciados à morte tinham a opção de rasgar o próprio ventre com um sabre, o famoso harakiri. Então, a gente vê que a crueldade está instalada na humanidade desde sempre. E o que Hamed diz a respeito disso? Ele diz o seguinte: é impossível descrever em rápidas reflexões os atos terríveis de personalidades da história, e ele cita vários nesta obra, ou analisar a sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros estados de ascensão espiritual. Então ele mostra que a crueldade se caracteriza pelo primitivismo, pelo pouco avanço, evolução, estado de adiantamento. Ele completa dizendo a atrocidade, o sadismo, a perversidade, a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial de desenvolvimento espiritual. Então, o que a gente pode concluir com essas observações do Hamed? Que toda vez que a gente vê certos comportamentos primitivos por parte, às vezes nossa, ou de outras pessoas, isto apenas caracteriza o nosso estágio evolutivo. Mostra que nós estamos muito mais próximos do princípio animal do que do anjo. A espiritualidade superior, uma vez indagada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: o senso moral sempre existe como em princípio em todos os homens, apenas não está desenvolvido. É a ratificação dos comentários de Hamed. E que este senso moral, através do tempo, dizem os espíritos superiores, fará dos seres cruéis seres bons e humanos. Por trás de todo ato de crueldade, sempre, segundo Hamed, existe um pedido de socorro. É um ignorante que está pedindo ajuda, mas não sabe pedir. Então ele diz, precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com nossos gestos de amor. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Olha que coisa profunda. Obviamente isso não significa que não nos devemos indignar com a rudeza ou a maldade, mas combatê-la pelos meios certos, naturalmente propostos no Evangelho. Paz para todos.